Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No Brasil, dizem que há uma onda conservadora. Apesar de, pelo menos eu penso, conservadora de quê? Por exemplo, conservadores que são contra o carnaval, que é uma instituição brasileira, por exemplo, cristã ainda. Mas enfim, não vamos entrar nessa. Eu vou falar especificamente como poderiam ser combatidos esses conservadores migrins. E não é porque, por exemplo, do sentido freudiano, gente que não superou, não matou, né, digamos assim, os seus pais e superou eles. Mas é só gente que usa a onda bolsonarista, que é um reacionarismo, pra conseguir se eleger. E aí, basicamente, a gente vê ele reclamando de tudo e não fazendo nada. Então, bom, como internamente se combate essa gente? Bom, por exemplo, a Carla Zambelli, que foi caçada, né? Mas é um exemplo bom. Apesar de ela ser uma pessoa meio. Já falamos da questão de capacidade intelectual dela. Enfim, por exemplo, ela mandou tomar um deputado tomar naquele lugar durante uma CPI. Bom, obviamente isso daí não pode. E bom, tem a comissão de ética na Câmara, como por exemplo também quando o Nicolas Ferreira, né? Nicolas Ferreira fez aquele Nicole, botou a peruca loira e disse que ele era trans. Pô, pronto. Então, o que se faz? Vai seguindo os passos. Primeiro, uma advertência, como em qualquer emprego, seja ele público ou privado. Primeiro, uma advertência verbal. Se ele não ficou. Se a pessoa não ficou esperta, detalhe, isso vale também para petistas e esquerdistas, porque eles também gostam de agir com mau caratismo. Então, enfim, primeiro uma advertência verbal, depois uma escrita numa segunda falta, depois uma suspensão, por fim outra suspensão, e aí sim o que? Aí vai-se o processo para se demitir a pessoa. Perfeito. E bom, se eles se dizem conservadores, como se acredita ser, como eles se auto-intitularam, eles param na primeira advertência ou na segunda, que é por escrito. Perfeito. Porém, como a ideia não é essa, e aí a gente vê que por mais que haja a legitimidade democrática, afinal a Carla Zambelli, a deputada de direita mais votada na eleição de 2022 em São Paulo, Nicolas Ferreira, perdão, foi o deputado mais votado do Brasil também. Isso não quer dizer que os impeçam de seguir as regras. Só para contexto, o Guilherme Boulos, por exemplo, ele foi o deputado mais votado no estado de São Paulo com um pouco mais de 1 milhão de votos. Tá? A Carla Zambelli ficou quase no 1 milhão. Enfim, no segundo lugar da votação. Mas é bem assim, entendeu? Porque se a pessoa quer ser conservadora, uma das coisas que se deve ter é respeitar a lei quando ela não transgredir a moral, seja ela coletiva ou individual mesmo, entendeu? Está aí de preservar, porque a lei ela pode ser transgressora num contexto por exemplo, subverter as coisas, principalmente se você for pensar que coisas que eram axiomas, por exemplo,
axiomas, ou seja, verdades incontestáveis e que você parte do princípio de que está posto, estão sendo contestados. Perfeito? É que nem, por exemplo, se você for pensar que antes a gente tinha em mente que meninos têm pênis e meninas têm vagina, parafraseando um filme, e agora isso já não é uma verdade, digamos assim. Ainda, e quando isso deixou de se tornar uma verdade inelutável, ou seja, o axioma, aí sim a gente que começou a briga. E aí que está a ideia de reação que ao qual pertence o, por exemplo, o bolsonarismo, entre outros. Mas não é dele que eu quero falar, e sim basicamente de como se combater isso. É porque o que acontece? Nós pensamos que deputados, políticos, na verdade, têm de ser, são autoridades, têm de ser respeitados. O respeito, primeiro, é a base de todo tipo de convivência humana. Você deve respeitar tanto um presidente da república, independente de você ter votado nele ou não, como você deve respeitar um mendigo que está numa praça, você frequentando a praça onde ele habita, né, ou não, por exemplo. Então, tendo isso em mente e deixando bem claro, você respeita a pessoa pela pessoa, não pelo. Isso daí é um princípio, pelo menos para mim, que é elementar. E não, por exemplo, ah, não, a pessoa fez tal coisa, devemos fazer isso com ela. Isso é até, por exemplo, de uma certa maneira, ser conservador. Mas, como eu disse, eles são auto-intitulados conservadores. E também a gente vê por que eles não fazem nada, falando do outro assunto do vídeo. Que é o seguinte: basicamente a gente já deve ter ouvido falar em jornalísticos que na Câmara existe um alto clero e um baixo clero. Eles são exatamente isso, como o Bolsonaro sempre foi. Então o que acontece? Eles podem ter muitos votos, podem ter muitas visualizações, mas na hora de votar uma lei, de aprovar tal coisa, aí eles não têm a capacidade de se articularem e tudo mais. Particularmente, como eu já disse certa feita, o único político que com essa capacidade no Brasil de juntar a capacidade de viralizar com a ação política, a prática política, né, é o João Campos, prefeito de Recife. Bom, mas isso daí porque o que? Ele é um oligarca de uma família que está ligada ao serviço público e principalmente em Pernambuco há séculos. Então não vamos nem dizer. E como ele nasceu como ele não nasceu, mas sabe usar redes sociais, então ele usa isso. Diferente de certas pessoas que engajaram nas redes sociais, tem 1 milhão de fãs, por exemplo, dispersos pelo Estado, que conseguem eleger ele, mas não conseguem se juntar para fazer uma manifestação a favor, por exemplo. Então, assim, basicamente é assim que se mantém, que se combate os maus políticos, principalmente esses péssimos conservadores, esses auto-intitulados, que de conservador eles só tem o título que eles se deram mesmo, porque de fato não tem. Se você for ver, eles não têm nenhuma ideia em si, nenhuma formação teórica para se dizer isso. E aí você vê o porquê deles serem reacionários. Basicamente o que eles fazem é o que? Reagir contra uma ação que eles acreditam ser indevida. Então, assim,
é uma forma de se combater pessoas disso. Eles serão combatidos, acredito, dentro da Câmara, por exemplo, por esse processo institucional? Acredito que não, farão como fizeram de tentar judicializar. Por quê? Porque também quem é contra eles, quem se importa com eles para ser contra, simplesmente também faz parte de um baixo clero e não tem como o que também ocupar cargos para fazer pressão contra eles. Enfim, eles são gente panaca contra gente panaca. E nisso o povo que vai tomando, mas isso é outra questão. Obrigado e tentem ser felizes.